Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner de Jesus, de São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo mais uma mensagem para você, para a Escola Bíblica no YouTube, porque nós temos também Escola Bíblica todos os dias em áudio. Você que está nos nossos grupos de WhatsApp, sabe que a partir de 6h30 da manhã, todos os dias, enviamos 80 minutos de áudio, ensino bíblico, para a gente chegar mais perto de Deus, ter mais comunhão com Deus. E nessa série de estudos que estamos fazendo agora pelo YouTube, que já temos várias sobre esse mesmo tema daqui para trás, estamos estudando por que Isaías disse, ai de mim, no capítulo 6, no verso 5 de Isaías. E porque outros ai existe na Bíblia. Hoje vamos falar do Zacarias 12, onde Deus usa o profeta para dizer, ai do pastor inútil, ai. Então, meus irmãos, na Bíblia não tem apenas a graça, a bênção, a vitória. Não. Para ímpio, que está disfarçado de ovelha, mas ele é um lobo, Deus não tem para ele nenhuma promessa boa, a não ser enviar alertas para dizer, pare de ser perverso com aquilo que não é teu, pare de mexer com o que Deus não mandou você mexer, que é dizer que é líder, sem Deus ter mandado você fazer isso. Porque Deus não vai mandar um ímpio dirigir a ovelha. É que nem você põe uma raposa para vigiar um galinheiro. O que vai acontecer? O que é que você acha? Quero ler então sobre o pastor inútil. Você sabe que a pregação que já fizemos, que já está aí no YouTube, foi Paulo dizendo em 1 Coríntios 9, ai de mim se não pregar o evangelho, ai de mim. Então pregue a verdade, fale a verdade, porque para o falso mestre, diz a Bíblia, 2 Pedro 2,4, tem cadeias eternas da escuridão esperando os falsos mestres, que vai sofrer terrivelmente por pregar uma mensagem que Deus nunca mandou ele pregar, por mexer em mensagem da Bíblia, que Deus nunca mandou ele mexer, mas mandou pregar do jeito que está, do jeito que Jesus deixou na Bíblia. E multidões, porque vivem na escravidão da carne, não querem abrir mão, nunca se arrependem de nada, então começa a usar termo, texto sem contexto, e chama multidões, enganando multidões. E Deus está dizendo, ai do pastor inútil. Vamos ler. Pega o livro de Zacarias, capítulo 17, versículo 17, capítulo 11, Zacarias, um dos profetas do Antigo Testamento. Se lê assim, ai do pastor inútil. Estou lendo na minha Bíblia, tradução Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que está mais perto do original. Cuidado com muitas traduções aí, que muitos tradutores satanistas tiraram textos essenciais para você entender a tua responsabilidade, você principalmente como obreiro de Deus, você membro que Deus tem uma chamada para obreiro. Tenha cuidado, não queira pregar um evangelho falso, principalmente esse que está em um monte de traduções de Bíblias por aí, onde se exclui termos essenciais para a relação com Deus. Aí te entrega um livro dizendo que é a Bíblia, mas não é a Bíblia, não é o Evangelho. O Evangelho verdadeiro é aquele que está na Bíblia original. Cuidado com isso. Então vamos voltar para o tema. Zacarias 11:17 diz: ai do pastor inútil
que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O seu braço completamente se secará. O seu olho direito completamente se escurecerá. Então aqui é uma maldição que Deus está enviando sobre líderes que, em vez de ser chamados para levar pessoas para o céu, levam pessoas para o inferno. Você imaginou você ter uma criancinha miudinha, você entrega ele num colégio, você paga uma prestação de R$1.000 todo mês no colégio, e ali tem professores que, ao invés de ensinar a verdade, de ser um exemplo como professor, eles vão fazer pedofilia com a sua criancinha, vão dar maus tratos para a tua criancinha, vão maltratar demais, ou vão dar mentiras dizendo que é ensino necessário para aquela criança. Se você souber disso, você, como um pai zeloso, verdadeiro, que ama seu filho, com certeza você vai entrar com um processo gigante contra essa escola e você vai tirar instantaneamente essa criança dessa escola. Vai processar essa escola. Isso é normal. A gente tem visto muito isso por aí. Imagine Deus, irmãos, que sabe que homens gananciosos, cegos pelo próprio diabo, homens doidos por salário alto, inventaram religiões, até mesmo no meio dos que dizem que são pastores evangélicos. Tem um joio e o trigo, diz a Bíblia. Dentro dos filhos de Deus tem os filhos de Deus e os filhos do diabo juntos, diz a Bíblia. Mateus 13, 36 em diante. Quem disse foi Jesus. Que o diabo semeia os filhos dele no meio do povo de Deus. Então muitos se dizem pastores, que não foi Deus que elegeu eles, não foi Deus que os chamou. Eles não passaram por um processo com Deus de libertação, de amadurecimento espiritual. Não passaram tempo com Deus, estudando a Bíblia, orando, se consagrando, clamando a Deus para Ele se revelar, para Ele desmanchar o velho homem, para Ele ser um exemplo para o rebanho em tudo. Como disse Pedro, 1 Pedro 5, 1 em diante, que o obreiro tem que ser um exemplo para o rebanho. E aí muitos homens na carne, doidos por dinheiro, fundam suas próprias denominações e vão ganhar pelo salário, só por causa do salário, vão ganhar títulos. Isso sempre aconteceu. Nós conhecemos muito sobre isso, porque já está aqui na Bíblia, muitos casos iguais. Mas eu quero falar disso. O pastor é inútil aqui nessa visão que Deus revelou para o profeta Zacarias, que ele falava acerca dos ensinadores religiosos de Israel, do seu tempo, que ele veio antes de Cristo. Já haviam pastores pregando mentiras, que ele chama aqui de Zacarias 11, 17, abandona o rebanho. O que é abandonar um rebanho? Vamos imaginar que você tem uma ovelha só, ou 100, ou 1000 ovelhas, e você vai para o campo com ela. Lá em Israel, por exemplo, tinham lobos no mato, tinham feras horríveis no mato, tinha urso, tinha leão lá em Israel. O Davi, diz a Bíblia, que um dia ele vigiava as ovelhas dele. Está lá na Bíblia, ele contando a história dele, o Davi, antes de ser rei de Israel. E ele diz
que um dia veio um leão tentar pegar as ovelhas dele. Ele estava lá vigiando. E ele agarrou aquele leão e ele matou aquele leão. Depois veio também um urso para comer as ovelhas. Ele veio lá e destruiu aquele urso e salvou as suas ovelhas. Então, o que é abandonar o rebanho? É quando, ou por causa de um ensino falso, você deixa que o diabo tome conta de pessoas que estariam no seu ministério, porque você não ensina, não cuida, não protege elas com o ensino, com a intercessão e com o exemplo verdadeiro, elas são largadas lá. Igual, você está na mata, levando ovelhas, onde tem leão e lobo, urso, e diz, vou ficar aí, fiquem aí vocês sozinhos, eu vou lá cuidar da minha fazenda, tem uma junta de boi, vou lá cuidar, tem meu casamento, vou cuidar, eu tenho uma viagem de turismo, vou fazer, eu tenho 1 milhão na minha conta, vou construir prédios, isso e aquilo outro, vou comprar avião para me passear, vou andar só de Hilux e as ovelhas estão lá. E o diabo vai usar multidões de animais para devorar essas ovelhas. É exatamente isso que é o quadro espiritual, irmão. Abandonar as ovelhas. Não é simplesmente você não ir mais nunca na igreja. Pastores que não vão na igreja, que diz que tem rebanho. Eu sou pastor porque eu tenho um rebanho. Fica na cidade tal, no lugar tal. Mas ele não se preocupa com o ensino verdadeiro que protege do lobo. E ele não se preocupa se o diabo existe, que vai tentar destruir aquelas ovelhas. Ele abandonou elas. Deus chama ele de inútil. Ai do inútil! Tenha muito cuidado com isso aí, meus irmãos. Se você é pastor, cuide. Faça o que você puder para ensinar. Eu sei que eu também sou cobrado dentro desse versículo, mas o que eu posso eu faço. Eu venho para cá, para onde Deus também me coloca, aqui em Alcântara, para ajudar esse trabalho aqui, em Alcântara, que aqui tem um trabalho que meu sogro preside, é o pastor presidente aqui, meu sogro, pastor Edilson Lins. Até enviei um vídeo, já está aí no nosso link, ele pregando dentro da igreja aqui, onde eu ajudo quando eu estou aqui. Então, eu venho para cá para ajudar, mas também venho um trabalho meu secular. Que eu não tenho salário de nada. Eu não tenho de onde tirar dinheiro. Nossa igreja é miudinha. Então, o que é que eu faço? Eu venho para cá para cuidar de abelhas, que eu faço a própolis, eu vendo. Quando tem mel, eu vendo. Quando tem mel misturado com o pólen, que é super poderoso, 1.000.000 de vezes melhor do que o mel sozinho. Pólen de abelha junto com o mel, que eu vendo também. Aumenta a imunidade, vai lá para cima. Não tem coronavírus que te pegue se tu tomar todo dia, 2 vezes, uma colherzinha de mel com pólen. E eu faço isso. Então é uma maneira de ganhar um dinheirinho, porque nossa igreja é pequena, a gente não tem dinheiro lá. Mas o que é que eu faço para ajudar esses irmãos? Já que eu sei que Deus me levantou para ajudar esses irmãos, eu tenho uma escola bíblica todos os dias. Às vezes eu tenho que sair daqui de madrugada, irmãos. Hoje eu saí 2 horas da manhã. E está um tempo de chuva tremendo, mas graças a Deus essa madrugada não choveu. Choveu agora há pouco, uma chuva fortíssima. Agora são 11h30 da manhã aqui em Alcântara. E eu gravo essa mensagem, eu oro e gravo para enviar principalmente para a igreja. Todo dia ensino bíblico. Mas eu sei que muitos de lá não tem grupo de WhatsApp, nem celular não tem, que a maioria do meu povo é sem dinheiro. Não tem dinheiro para comprar celular. Outros têm dinheiro para comprar o celular, mas não tem o dinheiro para colocar a internet, para ouvir as mensagens. Mas eu faço a minha parte. Eu gravo vídeo no YouTube para enviar para eles. Ensino. Quero fazer isso todo dia. Quem dera que eu pudesse estar
livre do trabalho secular, só para dar ensino todo dia, mas eu não tenho como, a igreja não tem como. Faz no mínimo 3 meses que ninguém dá 1 centavo de oferta no meu Pix, e eu não peço para ninguém, vocês sabem, não peço para ninguém dinheiro, não. Eu cuido em orar, em buscar Deus. O pouquinho que a gente pega por aqui, ou lá da nossa denominação, que é apenas 1.000 e poucos reais que a gente recebe, a gente faz o quê? Agradece a Deus e vamos pregar o Evangelho. O Evangelho de Paulo era assim também, 2 Coríntios 6, 9 e 10. Ele diz, como o pobre enriquecendo a muito, como nada tendo, possuindo tudo. Então, meus irmãos, cuidado você que vai atrás do secular e abandona as tuas ovelhas, e quando tu dá é o pior do teu ensino. Cuidado você que fica o dia todo no secular e diz que é pastor. Você devia não querer esse cargo para você, porque ele está dizendo, ai daqueles que abandonam, porque quando se abandona, tem demônios usando as heresias deste mundo, líderes desse mundo, igrejas falsas, e já eles estão em outro lugar, e Deus chamou, foi você para cuidar das tuas ovelhas. Dê o melhor que você possa, divide teu tempo com as tuas ovelhas, procura investigar muito a Bíblia, não dê o pior do teu ensino, não pregue heresia, ou então você está fundando uma igreja para Satanás, porque lá onde tem a mentira, o diabo habita lá dentro. Deus não está onde tem a mentira. Mesmo onde líder de estou cheio do Espírito Santo, é mentira. Se ele não dá o verdadeiro ensino como está na Bíblia, não tem o Espírito Santo. Paulo diz, um outro evangelho, se não for aquele que nós pregamos, seja maldito. Gálatas 1, 6 ao 9. Cuidado com isso. Vamos falar no próximo vídeo, sobre ai dos pastores, que está no livro de Jeremias. Tá bom? Depois nós vamos agora no próximo vídeo, já chame alguém para estudar sobre isso, ore sobre isso, e nunca queira ministério nenhum, se você não vai ter tempo, o melhor do teu tempo, o melhor do teu tudo, tu não vai investir nas tuas ovelhas, para preservar tuas ovelhas. Ou então não aceite nunca o cargo de pastor de igreja, de apóstolo, disso, daquilo, só para aparecer, e ao mesmo tempo as ovelhas você não cuida delas. Quando dá é o pior. Estou cansado demais, eu vou ler qualquer coisa aqui no culto. Tenha cuidado com isso, tá bom? Tá. Nós temos uma escola de áudio aí. Se você quiser entrar na nossa escola de áudio, ensino Bíblia todo dia, chama o novo convertido, tá bom? E peça o número o link do nosso grupo de WhatsApp, que tem o tema A Verdade Vos Libertará. E chame o novo convertido e coloque ele na nossa escola bíblica, para receber mensagem de áudio todo dia, livros que a gente dá de graça. Somente esse livro que nós publicamos pela Assembleia de Deus, ano de 2000, a Convenção Geral publicou para mim A Verdade sobre o Inferno. A gente já doou por aí para você, gratuitamente. Você tirar cópia e enviar para as pessoas. Pega meu número, 984904763. Código do Maranhão 98. Esse é o número aqui do missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão. E você vai enviar aí o pedido. Envia o link para mim do grupo de WhatsApp que tem o tema Verdade Libertará. Faça perguntas, tá bom? Da Bíblia, do que você não entendeu. E a gente está trabalhando no secular por ali, mas de vez em quando a gente vem mexer no celular, procura, encontra uma pergunta, responde e envia para você. Amém? Tá bom. Então no próximo vídeo já fica aguardando a próxima mensagem, tá bom? Que vamos falar do pastor, que Deus diz, ai você que é pastor, ai, só que agora vai ser no livro de Jeremias, que existe essa expressão lá também, tá bom? Ponto. Então, meus irmãos, nesse vídeo você seja um participante desse canal, ative o sininho para que tudo que nós enviarmos por aí como nova mensagem, o YouTube
avise você que chegou uma nova mensagem para você pegar para você, assistir e jogar para outro. Vamos evangelizar. Me ajude a evangelizar. Amém? Deus te abençoe. Ore por mim, estou orando por você. Nunca te esquece. Somente a verdade nos libertará. Amém?